1 até o 14. Gênesis, capítulo de número 22, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Sim, Senhor, aqui estou. Então Deus disse: Tome o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Então, não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus é o Jeová Jireh? Amém? Ele está nos guardando. A primeira coisa, irmão, que a gente tem que entender é que quando diz o Senhor proverá, a Bíblia não está somente falando de coisas materiais. Quando a gente ouve pregação sobre esse versículo, automaticamente a gente já pensa em provisão material. Estou desempregado, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta. Estou devendo, estou com dívida, Deus vai prover, eu vou pagar todas as minhas dívidas. Mas, apesar, e nós vamos ver isso no texto, de Deus fazer todas essas coisas, irmãos, o cerne do texto, a lição principal que nós temos aqui, é que Deus proveu um substituto pelos nossos pecados.
Deus já proveu. Nesse teste de Abraão, Jesus ainda não tinha vindo. Por isso a frase é: Deus proverá. Mas há 2000 anos, Jesus veio. Então hoje a gente tem que dizer assim, ó: Deus já proveu. E nós vamos ver que isso é importante. Quando a gente fala de provisão, nós temos que entender que a maior provisão para nós já foi dada. Cristo Jesus veio à terra. E alguns frases de efeito, né, jargões que usam, dizendo assim, ó, você já ouviu essa frase, ó? O melhor de Deus está por vir. Já ouviu muito? Deus vai te honrar, o melhor de Deus está por vir. Tem algo melhor que Jesus que pode vir, irmão? Jesus já veio. O melhor de Deus já veio. Foi maltratado, humilhado, cuspiram nele, humilharam ele. Quanto mais a nós, irmãos. A frase hoje é: o melhor de Deus está por voltar. Essa é a nossa esperança. O melhor de Deus, que é Jesus, vai vir buscar os fiéis, aqueles que acreditaram no que Ele pode fazer. Mas o ponto aqui é, irmão, nós podemos aplicar, porque nós vamos ler lá, Romanos capítulo 8, versículo 32, olha só o que a palavra diz, e anote esse texto, irmão, porque quando a Bíblia diz, Deus proverá, como eu disse, não está falando de coisas supérfluas, de coisas do dia a dia, ela está nos ensinando que Deus proveu algo pelos nossos pecados. Mas aí você me pergunta, então eu não posso pedir para Deus prover um emprego? Não posso pedir para Deus suprir no meu armário? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não posso responder por mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,32. Vai falar de quem aí? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha agora a provisão das outras coisas, irmãos. Como não nos dará graciosamente com Ele, o quê? Algumas coisas? Todas as coisas, irmão. Então, qual é a frase aqui, irmão? Deus supre, Deus provê todas as coisas, mas a principal é que Ele proveu no Calvário um substituto pelos nossos pecados. Agora, Paulo diz que Ele provê, Ele dá com isso todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmão. O Deus de toda provisão. Deus provê na minha e na tua vida. Você crê nisso, irmão? Não está crendo muito não aí, hein? Você crê, irmão? Amém. Glória a Deus. O ponto é, irmão, crer que Deus pode ou não fazer, não deveria ser uma questão para o crente. Acreditar que Deus pode fazer algo, não deveria estar em pauta em nossas vidas, sabia? Se você é um cristão verdadeiro, você tem que acreditar que a Bíblia diz que a gente não veio da evolução do macaco, irmão. Tem crente que acredita nisso ainda? Se você é um cristão, você tem que crer que Deus com as próprias mãos fez um boneco de barro, assoprou em suas narinas e o boneco de barro se levantou. Você crê nisso, irmão? Ah, é muito para mim. Se você é um crente verdadeiro, você tem que crer
que uma multidão de 2 milhões de pessoas saiu do Egito, estava de frente ao mar. E ali o líder chamado Moisés clamou a Deus e Deus diz: não é hora de orar não, marche. E quando ele marchou, o mar se abriu. Você crê, irmão? Só por fé, né, irmão? Você crê que Jesus chegou num túmulo do amigo, depois de 4 dias, chamou pelo nome? Porque se Jesus dissesse assim, ó, é interessante, né? Jesus fez assim: Lázaro, por que ele não falou morto, vem para fora? Senão toda a sepultura ia abrir, irmão. Ia ser só os zumbis saindo lá, os Walking Dead. Mas Jesus é específico, diz: Lázaro, vem para fora. Você crê que Lázaro ressuscitou, irmão? Agora, se o que a Bíblia diz está se tornando fábula para você, se os milagres que os irmãos contam aqui em cima está se tornando difícil de acreditar, está na hora, irmão, de receber fé no teu coração. Sabe por quê? Porque você está colocando em xeque o Deus Jeová Jireh. E acreditar que Ele pode ou não fazer algo, não é uma opção para o crente. Ele pode todas as coisas. Ele pode, irmão. Não pode haver dúvida no meu e no teu coração, irmão. Você tem que acreditar que, como foi com Davi, no seu trabalho, aonde você mora, Ele pode fazer alguém ir lá e lembrar do teu nome, e você que estava no pasto, Deus te colocar em um lugar de destaque, porque Ele é Deus. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar, irmão, que Ele pega a estéril, que não poderia ter filho, e faz dela mãe de filhos. Mas sabe o que aconteceu? O diabo conseguiu colocar uma barreira no teu coração, e agora, ao invés de acreditar que você serve um Deus provedor, você está limitado. Você não consegue crer, você não consegue acreditar que uma palavra de Jesus muda a história da nossa vida, irmão. Uma palavra de Jesus não precisa muito, não. Marque isso no seu coração, irmão. Se Deus pode ou não fazer, não é uma pauta para você, irmão. Como está seu coração? E eu quero fazer você olhar para você hoje. O seu coração diz o quê? Qual é o seu questionamento entre as pessoas, conversando com Ele? A sua oração é: será que Deus pode? Se seu coração está assim, se a sua oração está assim, é grave, e a palavra de Deus vai quebrar isso hoje, porque crer que Ele pode fazer ou não, não é uma opção para você. Quais são as opções então? Primeiro, Ele quer fazer, muda a história. É a vontade dEle fazer, muda. Eu já falei aqui, irmãos, eu não posso contar detalhes assim, sabe? Mas hoje eu olho algumas orações de 12, 15 anos atrás, eu faço: obrigado, Jesus, que o Senhor não me escutou. É verdade, eu não posso dar detalhes. Obrigado, Jesus. Onde eu estaria? Como eu estaria se o Senhor tivesse ouvido? Para aí um pouquinho agora, irmão. Volta 15 anos atrás aí. Se Deus tivesse te ouvido,
Se Deus tivesse feito do jeito que você queria, onde você estaria hoje? Sabe o que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é final de morte. Parece bom. Por isso, a primeira coisa que Deus quer te ensinar aqui nessa noite, se Deus pode ou não fazer, irmão, risca isso do seu pensamento. A primeira coisa a se pensar é, Ele quer fazer? O que diz na oração do Pai Nosso? O que diz na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. A gente ora até correndo essa parte, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vai que ele entende, né? Vai que Jesus entende. Mas com Deus é assim, irmão. O apóstolo Paulo disse assim para os romanos, para a igreja em Roma: Romanos, eu queria muito estar aí com vocês, mas quando eu tentei ir para aí, Deus me mandou para o outro lado. Quando a passagem estava quase comprada, Deus falou: sai. Eu estou bravo com o Senhor? E eu vou largar o ministério? E eu vou voltar a ser fariseu? Não. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu levo na fé. O Deus de toda provisão. Segunda oração, como tem que ser? Ele quer fazer? Segunda, é o tempo dele fazer? Eclesiastes 3, o que diz lá? Há um tempo determinado, estabelecido, para algumas coisas, irmãos, para todas as coisas, irmãos. Para isso que você está pedindo também há um tempo determinado, há um tempo estabelecido, irmão. Algo te impede de passar por uma árvore frutífera? Esses dias a gente foi até o crematório aqui, irmão, e no meio do crematório tem um monte de árvore frutífera, um monte de mangueira, um monte de goiabeira lá, irmão, num lugar nada a ver, né? E você passa, né, Michel? Eu falei: Michel, olha os goiabas, olha, abacate. Algo te impede de passar por uma árvore frutífera e arrancar o fruto verde? Nada te impede. Agora, você vai comer verde. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Não é possível nessa noite, irmão. Você pega a manga, irmão, não é a mesma coisa. Não é igual. Eu falei que esses dias eu tive uma experiência, eu estava aqui na igreja, sozinho, e eu trouxe uma manga de casa, irmão, para comer. Meu Deus, que manga deliciosa, irmão. Eu dei glória a Deus comendo manga. Você já deu glória a Deus comendo alguma coisa, irmão? Meu Deus, Senhor, obrigado por essa manga. Glorificando. É isso que o Salmo vai dizer, irmão: se regozijar nele. Não tinha ninguém me vendo, não estava no púlpito, não estava com o microfone, eu estava com a mão. Não fala que é o cão chupando a manga não, irmão. Eu peguei a manga, meu Deus, glória, obrigado, Senhor. Você já glorificou a Deus assim, irmão? A pergunta não é Deus pode ou não fazer, a pergunta é o tempo que Ele quer fazer, irmão? Para de ser filho birrento, irmão. Tem uns adolescentes que pegavam carro escondido, não fala que fui eu, hein? 13 anos, 14 anos, empurrava o carro para fora da garagem, para ligar o carro na garagem, dava um tranco, saía por aí. Só prejuízo, irmão.
carro preso, humilhação. E o pai ainda diz, não falei? Falou, não adianta agora. Porque há um tempo determinado. Tira hoje do teu pensamento. Deus pode todas as coisas. Aliás, Ele governa o universo. Aliás, se não fosse Deus, a terra estava inundada. Mas Ele chegou lá na costa do mar e disse assim, ó, água, você vem até aqui só. Ele chegou lá e disse assim, água, é até aqui que você vem. Você acha que Ele não vai cuidar da tua vida? Você acha que você não está na mão dEle? Você acha que Ele não provê? Mas há um tempo determinado, estabelecido, irmão. Ele provê. Se Ele proveu Jesus para o maior problema que a gente tem, irmão, que era o pecado, que era a morte eterna, se Ele já proveu isso, imagina para as outras coisas, irmão. O que é dinheiro para um Deus que governa o universo? O que é uma porta de emprego? Aliás, com uma palavra, Ele gera, haja luz e houve luz. Haja filho e tem filho. Haja emprego e tem emprego. Haja provisão e tem provisão. Mas o que tem tirado a nossa mente? Não sei se Deus pode. Aí está difícil, irmão. Jó diz, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A gente fala toda terça-feira aqui, operando Deus, ninguém impedirá. É na minha, é na sua vida. É na minha, é na sua vida. Eu tenho que crer, irmão. Eu tenho que crer que existiu um profeta teimoso chamado Jonas. Que Deus mandou, Jonas, vai para Nínive. Clama contra ela. E aí o teimoso diz, não vou para Tarsis. Comprei a passagem para o lado errado. O que aconteceu, irmão, com o barco? Ele está lá de boa, irmão. Tem gente que diz assim, eu estou de boa aqui, pastor. Deixa eu quieto na minha cadeira aqui. Não é comigo não, irmão. Vai falar com Deus. Jonas está lá no porão. Começa o barco, ó. Deixa o barco começar a virar não, irmão. Olha o barco. Procura ali. Chega no dorminhoco. E falam isso para ele. Ô dorminhoco, acorda aí, o que está acontecendo aí? Olha o quão constrangedor. Da onde vens? Que ocupação é a tua? Tudo isso nos sobreveio porque eu estou teimoso aqui. O problema sou eu. É você? É você que vai para o mar. Jogam Jonas, irmão. Só que enquanto os homens estavam querendo matar Jonas, porque o barco ia afundar, Deus já tinha um Uber preparado para ele, irmão. Com a bocona aberta lá embaixo. Vem. Um grande peixe engoliu Jonas. E para Nínive nós vamos. Deus está mandando. Receba esta palavra. Olha a profecia, irmão. Deus está mandando um Uber lá, irmão. E vai levar para o centro da vontade dEle. O grande peixe engoliu Jonas. Estão indo. E há um escritor brasileiro, pastor Antônio Gilberto, já falecido. Ele dizia assim, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas.
E eu acredito. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditaria. Irmão, ser crente, você tem que andar acima, irmão. Não é pela lógica humana, não. Se você procurar lógica, o que você está vivendo, você diz assim, ó, pela lógica, eu já fiz as contas. Tem uns amigos nossos que gostam de fazer conta, né? A conta não fecha. Ó, na época da pandemia, colocava as contas no ventilador e fechava o olho assim. Não fecha a conta. Chegava o fim do mês, tudo pago, tudo acertado. Sabe o que é isso? A boa mão do Senhor sobre os fiéis. Ah, irmão, há uma bênção, irmão, reservada para os fiéis, irmão. Isso é bíblico, a gente tem que falar. Os obedientes, os que não são teimosos, desfrutam de uma bênção diferente do Senhor. E é bíblico, irmão. Os teimosos a gente vê bater cabeça. Os teimosos a gente vê se decepcionando. E no final ainda diz, é sua culpa, Deus. É o Senhor. E Deus está dizendo, não, você só não obedeceu. Se Ele pode ou não fazer, não é questão. Mude a sua oração hoje. Amém, irmão? Você vai mudar a sua oração? Amém? Ele quer fazer? É o tempo que Ele quer fazer? Mude hoje, irmão. E aguarda. Você não vai estar pecando se você começar a pedir para Ele, irmão. Senhor, faça. Senhor, faça. É hoje que o Senhor vai fazer? É agora. Isso não é pecado, irmão. Pecado é não acreditar que Ele faz. Pedir, a Bíblia nos recomenda isso. Peça e vos será dado. Bata e a porta se abre. Agora, incredulidade. Cristo Jesus rejeitou, irmão. Jesus disse para um homem que tinha um filho endemoniado, terrivelmente a Bíblia diz. Os apóstolos oraram e não puderam expulsar o demônio do menino. Jesus desce do monte da oração, chega até o lugar e o pai diz, ó, seus discípulos orou aí, é incrédulo. Eles não puderam expulsar. Jesus olha para ele e diz, se creres, verás a glória de Deus. Jesus poderia colocar a mão no ombro dele, é assim mesmo. Não desanima não. Talvez você venha de uma sequência de frustrações. E o seu lado humano está procurando alguém para bater no seu ombro e dizer, é assim mesmo, se preocupa não. Ó, vai passar, depois muda de sonho. Você está procurando isso, mas o que você vai achar aqui nessa noite é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é, creia, porque não é sobre o que você acredita, é sobre o que Ele faz. É sobre o que Ele pode fazer, irmão. Volte a crer, não importa quanto tempo você está frustrado, se Deus proveu o Cordeiro Jesus para salvar o nosso pecado, irmão, as outras coisas é fichinha. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Tudo que você ou a gente pedir é fichinha, irmão. Porque o que vai nos fazer acessar a eternidade, o que você está pedindo para Deus? Vamos lá. Prosperar financeiramente não faz você acessar a eternidade. O que você está pedindo para Deus? Uma família não faz você acessar a eternidade. Qualquer coisa, irmão, pode falar o que for. Agora, o que Ele já proveu, te dá acesso à eternidade. Ele nos deu Jesus. Glória a Deus, irmãos. Em Gênesis
capítulo 22, versículo 2, Cauê. Tem outra palavra que eu quero que Deus ministre aos nossos corações aqui, irmão. Em cima disso ainda. Aqui é quando Deus dá a ordem a Abraão. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e, diga assim, vá. Ação, irmão. E observe, Deus manda para um lugar específico. Repita comigo isso aqui, ó. Lugar específico. Vá para a região do Moriá. É um lugar, é um monte. Hoje a gente conhece como Jerusalém. Aquele monte que tem hoje uma mesquita, aquele muçulmana, aquele lugar ali é esse monte aí. É um lugar específico. Até hoje tem uma briga lá por esse lugar. Lá também foi aonde Salomão construiu o templo. É o mesmo monte. É o mesmo monte. Mas qual que é o foco aqui, irmão? Da segunda coisa que Deus quer falar com a gente aqui. A primeira é, crer que Ele pode fazer ou não, não é opção. É se é o tempo ou se Ele quer. E o segundo ponto aqui, irmão, é, Deus nos manda para lugar específico, quando Ele quer que a gente obedeça em algo. Esse negócio de obedecer no que quer, da maneira que quer, não funciona com Deus, irmão. Eu estou fazendo, Senhor, mas eu estou indo para a direita, quando Deus me mandou para a esquerda. Eu estou fazendo, Senhor, mas Deus mandou parar, e você está andando, você não está fazendo. Vai doer aqui agora, tá, irmão? Aperta o cinto aí. Obedecer da maneira que você quer, não é obedecer. Filho, vai almoçar. Mas eu estou comendo, pai, o pudim. Não, é para comer comida, almoço, arroz, feijão. Mas eu estou me alimentando. Não. Vá para o lugar certo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmão. Deus está falando com nós aqui. Abraão, pega seu filho, seu único filho. Observe aqui, irmão, tem uma outra dificuldade aqui. A gente pensa nessa passagem como Isaque sendo uma criancinha de 3, 4 anos, Abraão pegando ele no colo e levando. Quando você vai estudar, você vê que a maioria dos estudiosos acredita que Isaque tinha em média de 17 a 18 anos, irmão. Ou seja, o obediente aqui não é só Abraão, não. A gente fala só de Abraão, né? O obediente aqui também é Isaque, irmão. Tem que ter muita confiança no pai que tem, irmão, para seguir ele para um lugar de sacrifício, irmão. A pergunta aqui é, pais, nossos filhos seguiriam a gente hoje? Nossos filhos seguiriam para o lugar da adoração? Porque Isaque conhecia o que era culto. Porque ele fala assim, eu conheço o que é culto. Pai, aqui tem cutelo, aqui tem lenha, mas está faltando o principal, o cordeiro. Onde está, pai? E o coração de Abraão agora, hein? É você, já pensou? Caminham 3 dias, chegam ao pé do monte. Abraão, o que ele fala para os servos? Fiquem aqui, eu e o menino vamos subir para adorar. O que você chama de sacrifício, os fiéis chamam de adoração. O que é sacrifício para você, Deus está buscando aqueles que façam como adoração. Estou obedecendo aqui, Senhor, estou abrindo mão disso, estou fazendo isso,
como adoração ao teu nome. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas eu vou fazer. Chega lá, só os dois, irmão, pensa agora. Construindo o altar, colocando a lenha. Chegou a hora de falar para o Isaac. Deita aqui, meu filho. O sacrifício é você. E Abraão levou cordas, Deus não tinha pedido. Ele pegou cordas para amarrar Isaac. Porque holocausto era diferente de sacrifício. Sacrifício era morto o animal, tirado todo o sangue e cortado. Uma parte ia para o fogo, outra parte ia para os sacerdotes, era dividido. Holocausto é todo o corpo ser queimado. Só que isso é estranho, porque Deus nunca aceitou sacrifício humano. Nunca tinha aceitado. E não iria ser naquele dia, irmão, que ele iria aceitar. Mas aquele teste, marque isso, aquele teste não era para Deus. Apesar dele dizer, agora eu sei que temes a mim, no brado do anjo, lembra? Aquele teste era para Abraão, para mim e para você. Qual que é a lição aqui? Você está disposto a chegar às últimas consequências para adorar a Deus? Você está disposto a chegar no limite para adorar a Deus, irmão? Fique tranquilo, Deus não vai pedir o teu filho, fique em paz. O único que entregou o filho foi Ele mesmo, por nós. Ele diz, não, eu não aceito sacrifício humano. Sai daí, Isaac. Olha para trás. Lá estava um cordeiro preso. E mais uma vez a palavra se cumpre. Deus proveu. Mas sabe qual é o ponto aqui, irmão? Que eu quero que você grave no seu coração. Não há obediência se não for do jeito de Deus. Obedecer só uma parte não é obediência. Obedecer só um pouco. Senhor, não pode ser nesse monte aqui não? Está aqui pertinho de casa. Eu só vou caminhar um dia. Não, Abraão, é no Moriá, 3 dias de caminhada. Tudo ao contrário, irmão. Talvez na nossa vida, em vez de 3 dias, tem sido 3 anos. Você vai continuar caminhando, irmão? Você vai continuar obedecendo? Talvez na nossa vida, ao invés de 3 anos, esteja sendo 30 anos. Você vai continuar obedecendo? Você vai continuar confiando? Responde para você mesmo, irmão. Deixa eu apertar mais aqui, ó. E se ele não fizer? E se ele não prover? Vai continuar obedecendo? Vai continuar confiando? Está vendo como servir a Deus aperta, irmão? E se a gente falar como Jó? Quem tem coragem, né? Ainda que ele me mate. Todavia, nele eu esperarei. Como o morto vai esperar, irmão? É que ele sabe que transcende, irmão. Ele sabe que é além dessa vida, ainda que ele me mate. A última pergunta para nós aqui nessa noite é, irmão, qual foi o Moriá que Deus mandou eu e você subir? Nós não estamos subindo. E aí a gente culpa ele. E aí a gente diz, não tem provisão. As coisas não mudam, as coisas não vêm. Qual é o Moriá, irmão? Se ele pode ou não fazer, não é um questionamento. E as palavras de Jesus irmão, olhai
para as flores no jardim. Olhai para os passarinhos voando. As árvores, as flores, nem Salomão, que era rei, irmão, se vestiu também como eles. Olha os pássaros. Eu gosto de falar isso, irmão. Alguém aqui já viu 6 da manhã algum passarinho com a marmita na mão e pegando o busão, irmão? Alguém viu já? Não tem, né? Lá não tem em mim, na Politex, uns passarinhos que bate ponto lá? Não tem, né? É só você. Não tem, irmão. Mas sabe o que não tem também? Passarinho morrendo de fome. Não existe. Nunca existiu um passarinho que morreu de fome. Sabe como Jesus conclui? Vocês não têm muito mais valor do que eles? Por que o coração está apertado então? Porque está duvidando se Deus pode crer ou não, pode fazer ou não? Ele pode. Ele pode. Vamos orar, irmãos. Se coloque em pé. Ele pode. Nós vamos louvar, Cauê, no final? Amém. João capítulo 15, versículos do 7 ao 9, Cauê, por favor. João capítulo 15, versículos do 7 ao 9. Olha a condição aqui que Jesus coloca, irmão. Quando começa com si, o que é isso? O que representa? Eu não sou expert em português, irmão. Os irmãos sabem. Mas se é uma condição. Eu podia falar bonito aqui, é uma preposição. Eu não sei isso aí não, irmão. Mas indica uma condição. Se. Tem gente que fala assim, ó. Olha só, Deus vai falar com quem disse por esses dias. Deus não responde a minha oração. Não responde? Vamos ver aqui por quê. Se vocês permanecerem em mim. Posição, lugar. Permanecer nele. E permanecer, irmão, não é de manhã seja feita a tua vontade, né? De manhã é café com Deus Pai. E café da tarde com o diabo, irmão. Não é assim, não. Permanecer é de manhã, de tarde, de noite. Ele é o meu Deus. Ele é a minha rocha. Ele é o meu Senhor. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. 8, Cauê. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Por que essa condição, irmão? Porque se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, sabe por quê? Porque se a gente não tiver em Cristo e tiver esse poder, entre aspas, de ter a oração respondida, a gente vai pensar que é a lâmpada do Aladim lá, irmão. Se a gente não estiver em Cristo, a gente vai pensar que é a varinha mágica. Faça isso. É o Todo-Poderoso, lembra? Assistiu o filme Todo-Poderoso? A gente vai fazer igualzinho, irmão. Todo mundo ganha na Mega Sena.
Mas quando nós estamos nele, a gente não pede qualquer coisa. Quando a gente permanece nele, a gente vai orar e fala assim, meu, eu estou pedindo isso aqui por quê mesmo? Não, Senhor, não ouve não. A gente vai orar e fala, meu, como eu estou sendo egoísta de pedir isso? Como eu estou pensando só em mim? A nossa vontade vai estar alinhada com a dele. É igual antigamente, que tinha assim, lembra que tinha as quitandas, não era assim? O pai mandava lá, lembra? A gente não passou por isso, alguém passou por isso? O pai mandava na vendinha, olha lá, a Leni, Dona Arlene, o Luiz. O pai falava assim, ó, vai lá na quitanda do fulano de tal. Aí ia lá os 5 aninhos, 6 aninhos. Meu pai me mandou aqui pegar a carne. O dono olhava e falava, esse é o filho do Luiz, esse é o filho do fulano. Eu vou dar para ele. Aí se a gente chegasse lá com o pai que tem, meu pai mandou vir aqui pegar um cigarro. O dono da venda olharia assim e falava, o quê? Seu pai não ia mandar isso não. Não vai levar. Entendeu o que é que Jesus está dizendo aqui, irmão? Quem permanece nele não pede qualquer coisa. Quem permanece nele não ora de qualquer jeito não, irmão. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão e vos será feito, irmão. Essas duas perguntas têm que ser respondidas por cada um de nós, irmão. Você ainda acredita que Deus pode fazer? Qualquer coisa, você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Qualquer. Se não acredita, peça para Ele te fazer acreditar, irmão, porque Deus faz. Não importa qual é o seu contexto hoje, Deus continua tirando do monturo e fazendo-se assentar com príncipes. Deus continua. E o ponto que você tem que sair daqui vendo, você está no lugar que Deus mandou você estar. E isso aqui inclui posicionamento espiritual, isso aqui inclui trabalho, família, relacionamento. Você está no lugar que Deus mandou você estar. Geografia. Abraão podia falar, Senhor, não pode ser aqui no quintal de casa não? Não, é no Moriá, 3 dias de viagem. Vai. Peça ao Senhor, irmãos. Feche seus olhos, ore a Ele. Ele é o Deus de toda a provisão. Senhor, não queremos te servir apenas por aquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, não estamos aqui apenas pela provisão material, financeira, de saúde que o Senhor pode dar. Não, Senhor. Essa não é a nossa motivação. Perdoa, Senhor, aquele que estava paralisado, entristecido, apenas porque o Senhor não melhorou a vida financeira dele. Perdoa ele, perdoa-nos, Deus. Queremos te servir além das circunstâncias, além da nossa conta bancária. O Senhor vai continuar sendo nosso Deus, o Deus além da frustração. Senhor, eu falo a crentes aqui que estão com sonhos frustrados, mas eu quero encorajá-los a continuar crendo, porque Tu és o Deus além dos nossos sonhos. Eu quero encorajá-los a orarem e viverem e terem os Teus sonhos em suas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a crer, voltar a crer. Se pode ou não fazer, não é uma opção. Mas a nossa oração muda hoje. O Senhor quer fazer, Pai?
É do teu agrado, Pai? Se sabemos que é, se temos essa convicção, é o tempo, Senhor. Antecipa, Senhor, faz, cumpre, será a nossa oração. Além disso, Senhor, saímos daqui nessa noite posicionados. Não é no monte que queremos, não é na geografia que queremos, não é no lugar que queremos, é no lugar que o Senhor determinou a nós. Ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a caminhar neste lugar, para a honra e para a glória do teu nome. Grupo de louvor, toma os lugares aqui, vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos dizer, vamos lembrar, irmãos, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Vamos lembrar, irmãos, que Ele pode todas as coisas, amém? Vamos louvar ao Senhor.